Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que esteja tudo em paz e que cada dia mais o Senhor esteja falando aos corações de cada um de vocês. Vamos ao nosso 19º dia de número 19, que tem o título Deus está na conversa. Um dos aspectos vitais de sua comunicação com as pessoas é a oração. Mais importante do que como você fala com as pessoas, é a maneira pela qual fala com Deus a respeito delas. A maneira de falar com Deus a respeito das pessoas determina coisas como a capacidade de abrir mão de uma ferida, os olhos da fé por meio das quais você olha para o futuro e a sabedoria que usa na tomada de decisões. Contudo, a oração nem sempre é vista como um agente de mudanças tão eficaz. A experiência de muitas pessoas é que a oração parece enfadonha e cansativa. Um exercício reservado para momentos antes de dormir ou em tempos de dificuldade. Orar é como dirigir um carro. Todos acham que são ótimos nisso, até que estejam diante de um expert. Quando os discípulos de Jesus o ouviram orar, tudo mudou. A oração provavelmente não tivera grande significado para eles até aquele momento. Viam-na como o domínio de homens religiosos com roupas esquisitas nas esquinas e de representantes pagos nos funerais. A oração era um show, um tipo de medalha espiritual ao ser usado pública e orgulhosamente. Aí apareceu Jesus. Ele levantou cedo para orar antes de começar o dia mais cheio na sua agenda, Marcos 1,35. Fez uma oração de gratidão por alguns pães e peixes e 5.000 homens foram alimentados, Marcos 6,41. Foi a um monte para orar e encontrou-se ali com Moisés e Elias, Lucas 9,28. Tendo visto tudo isso, certo dia os discípulos seguiram Jesus e observaram com silêncio reverente seu mestre orando na encosta de uma montanha. Eles sabiam com que ele estava falando e assim não o interromperam. Quando Jesus terminou, um deles fez o pedido que estava no coração de todos. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Então começou a aula. Embora haja muito a dizer sobre a oração, quero focalizar aqui o fato de Jesus ter tratado a oração como um relacionamento. Muitas concepções comuns e equivocadas sobre a oração podem se infiltrar facilmente em nosso pensamento. Muitos a veem como varinha mágica. É só agitá-la corretamente e receber o que quer. Outros enxergam a oração apenas como um kit de primeiros socorros, algo de que se lança a mão somente em caso de emergência. Para alguns, a oração é o último recurso. Para outros, um cabo de guerra. Um jogo que se joga com Deus para convencê-lo a fazer alguma coisa. Se não bastasse, muitos que não aceitam nenhum desses conceitos falsos sobre oração debatem-se com a mais perigosa das mentiras. A oração é simplesmente uma obrigação. Eu deveria orar mais, eles dizem, mas meu coração simplesmente não se empolga com isso. Jesus ensinou que a oração é uma conversa. Agora, isso é novo e animador. Vamos dar um passo adiante e perguntar: que tipo de conversa? O que podemos aprender do Mestre sobre a maneira de que falamos com Deus? No exemplo de Jesus, 3 palavras marcam o tom da nossa conversa com Deus: persistência, confiança e reverência. E vamos então à primeira palavra, que é a persistência. Jesus conta uma série de parábolas sobre a persistência, nas quais ele lembra seus seguidores de que devem orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18:1, e você também pode ver em Lucas 11, do 5 ao 13. Essas histórias, com frequência, são mal compreendidas. Numa primeira leitura, parece que Deus é como um juiz que precisa ser persuadido a ouvir uma viúva, ou como um homem que precisa ser convencido a emprestar comida ao seu amigo. É importante lembrar que parábolas podem ser ou de comparação, Deus é como, ou de contraste, Deus é o exato oposto de. O que é o caso aqui nessas parábolas.
Deus é exatamente o oposto do amigo e do juiz que hesitaram em ajudar. Deus gosta de dar espontânea e generosamente. A essência dessas histórias é esta. Se essas pessoas indispostas foram persuadidas pela persistência de alguém, quanto mais podemos confiar que o nosso Pai amoroso e disposto vai responder os nossos pedidos quando persistirmos em oração. Era a prática comum naquela época não orar mais do que 3 vezes por dia, para que Deus não se cansasse de ouvir as pessoas. Jesus abala esse conceito ao mostrar que devemos orar sempre e jamais desistir. Lucas 18:1. Deus não precisa ser coagido ou pressionado a ajudar. Você não precisa importunar a Deus. Em vez disso, a persistência é um indicador de seu desejo e de sua dependência de Deus. Se não depender verdadeiramente dele, não persistirá na conversa. Faz-se um pedido no balcão de serviço ao consumidor de Deus e aperta-se o cronômetro. Se ele não aparecer no tempo determinado, tentaremos de outra maneira. A persistência de oração nasce da certeza de que a resposta está somente em Deus. Com frequência, as pessoas perguntam: quanto tempo devo continuar orando sobre essa situação? Ore até que aconteça uma dessas duas coisas. Ou Deus muda a situação, ou Deus muda você. Com frequência, eu posso te dizer que ambas acontecem ao mesmo tempo. E enquanto estamos esperando, perceba que Deus está trabalhando. Nós estamos com pressa, mas Deus não está. Ele pode se dar ao luxo de adotar a perspectiva de longo prazo em resposta às nossas orações. Martinho Lutero disse certa vez: orar não é vencer a relutância de Deus, é apropriar-se da sua disposição. Vamos agora à segunda palavra, confiança. Jesus ensinou que parte da conversa na oração é fazer pedidos com confiança a Deus. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Disse-lhe Jesus. Mateus 7:7. Uma das razões por que não pedimos, não buscamos nem batemos, é que nos falta a confiança. Jesus faz o seu melhor para corrigir isso. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, vai dar um peixe? Ou, se pedir peixe, vai dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7, do 8 a 11. Ore com a expectativa de que algo vai acontecer, ou então, por que se importar em orar? Essa questão merece reflexão mais profunda. Talvez não nos sintamos confiantes quando oramos em virtude das vezes em que fizemos pedidos específicos e não houve resposta. Deus não curou, meu amigo não se converteu, ou, perdoe a minha mesquinhez, eu não achei as chaves do carro. Essas experiências nos fazem pensar assim: talvez minha conversa com Deus não deva ter pedidos. Quem sabe pode ser apenas um período de louvor e um tempo de ouvi-lo. É um belo pensamento. Isso, porém, não foi o que Jesus ensinou. Jesus expressou de forma muito simples: peçam. Ao pedir, lembre-se que não é sua tarefa proteger a reputação de Deus. E eu vou repetir isso para você. Ao pedir, lembre-se de que não é sua tarefa proteger a reputação de Deus. E eu, Pastor Júnior, falo com você. Às vezes nós ficamos muito preocupados em orar por alguém e essa oração não ser atendida. Quando nós fazemos isso, nós estamos preocupados com a nossa fama.
Não se preocupe com a sua fama, você não trabalha para você. Lembre disso. E segunda coisa, não se preocupe com a reputação de Deus. Você não tem essa tarefa de proteger a reputação de Deus. Ore confiando que Deus cura. E a obra de curar é do Salvador. Lembre disso, não é sua. O nosso papel é orar. Nosso papel é pedir. Nosso papel é clamar. Nosso papel é repreender. O nosso papel é, em Jesus, fazermos e realizarmos todas as coisas. Se Jesus vai fazer ou não, a responsabilidade não é nossa, é dele. E mais uma vez eu digo, você não trabalha para sua fama, então não se preocupe com isso. Segundo, você não protege a reputação de Deus. Voltamos ao livro. Algumas pessoas param de pedir porque sentem envergonhadas no lugar de Deus quando as respostas não vêm no tempo exato e como gostariam que viessem. As respostas são responsabilidade de Deus. Jesus ensinou que a nossa responsabilidade é orar com confiança. Imagine a filha de 4 anos de uma mãe solteira pedindo um dia: "Mãe, eu posso ir para a faculdade?" "Sim", diz a mãe, surpresa. Daquele mesmo dia em diante, a mãe começa a economizar um pouco todos os meses, a fim de fazer uma reserva para a faculdade. Seu compromisso inclui abrir mão de um café expresso que ela gosta de tomar todos os dias na padaria, perto de casa, e planejar cuidadosamente todas as refeições. Enquanto a filhinha de 4 anos ainda não entende, mas seu pedido já está sendo respondido. Do mesmo modo, Deus está respondendo muitas de nossas orações, de maneira que você ainda não consegue ver, de forma que talvez só consiga enxergar quando chegar ao céu. Reconhecer isso não oferece uma desculpa, não mesmo. Apenas admite nossas limitações e expressa a nossa total confiança no poder e no plano perfeito de Deus para nós. É claro que a nossa confiança precisa ser informada. Uma confiança que não ora, como um exemplo óbvio, que Deus tire a vida de alguém, pois sabemos que Deus declara: "Não matarás". Isso não pode acontecer. A verdade empolgante é que, quanto melhor você conhecer a vontade de Deus revelada na Bíblia, maior será a confiança em que poderá orar. O que deveria ser uma conversa com Deus marcada pela confiança, às vezes se transforma numa conversa tímida. Jesus diz claramente: peça. Talvez você esteja pensando: mas se eu pedir a coisa errada, ou eu pedir da forma errada? Deus mostrará quando for o caso. Apresente a Deus um pedido bom, sincero, com que Ele possa trabalhar, e Ele o responderá, ou rejeitará o pedido claramente. Terceira palavra: reverência. A coisa mais difícil que Jesus ensinou sobre a nossa conversa em oração está na primeira linha da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. Mateus, capítulo 6, versículo de número 9. Jesus orientou a começar a oração com uma expressão de reverência. Verdadeiro temor e profunda admiração não significa que devemos considerar Deus alguém distante e intocável. Jesus ensinou-nos a chamar Deus de Pai Nosso com reverência. Oração é relacionamento. Algumas pessoas veem a oração como um formulário de imposto de renda, que todos os campos precisam estar corretamente preenchidos para que recebam rapidamente a restituição. O tu, correto neste campo, o mais adequado, grandiosíssimo Pai Celestial no topo, e no final, o imprescindível, em nome de Jesus. Amém. A reverência na oração não é constituída de métodos e formas, mas de relacionamentos. Nos dias de Jesus, ninguém teria ousado usar a palavra Pai ao se dirigir a Deus. Jesus ensinou-nos a orar de uma forma nova: Pai Nosso, que estás nos céus. Cada palavra nos desafia a questionar seriamente o tipo de relacionamento que temos com Deus.
E o autor agora vai falar algumas palavras dessa oração de Jesus que mostra a simplicidade da intimidade e da reverência de Jesus com o Pai. Entenda, meu querido ouvinte, reverência não significa falta de intimidade. Tem pessoas que desassociam. Reverência é você ter uma expressão profunda de admiração, um verdadeiro temor, respeito e de profunda admiração. Mas isso não impede de você ter intimidade, de você ser sincero, autêntico, verdadeiro. Uma coisa não é excludente da outra. Todas as vezes que a gente escuta a palavra reverência, muita gente leva para um lado da formalidade. Formalidade é inimiga da intimidade. Grave isso, eu sempre falo essa frase. Formalidade é inimiga da intimidade. Quanto mais formal você é, menos íntimo você é de alguém. Quanto mais você é íntimo, menos você fica formal com a pessoa. Então entenda, reverência não se encaixa no conceito de formalidade. Reverência se encaixa no conceito de verdadeiro amor e profunda admiração. Então, você pode ter uma admiração profunda por alguém, um verdadeiro temor, respeito, uma admiração profunda, e isso não significa que você não possa ter intimidade com essa pessoa. Pelo contrário, eu até penso que quanto mais admiração profunda você tem, mais intimidade você terá também. Então, o autor agora vai nos levar a viver algumas coisas nessa palavra da oração do Pai Nosso. Cada palavra na oração do Pai Nosso, diz o autor, nos desafia a questionar seriamente o tipo de relacionamento que temos com Deus. Nosso nos convida a perguntar: quão pequeno é o nosso Deus? Algumas pessoas têm um Deus tão pequeno que cabe somente no mundinho delas, e ela é capaz de satisfazer somente as suas necessidades individuais. Observe que não há nenhum eu ou para mim na oração do Pai Nosso. Somente nós, nosso e nós. E nosso é um pronome possessivo. Você está falando: olha, eu tenho uma admiração profunda por ti. Tu és meu e eu sou teu. Isso é lindo demais, irmão. Aí ele traz a segunda palavra, Pai. Pai traz à tona a pergunta: quão próximo está o meu Deus? Tão próximo como um pai amoroso, Jesus mostrou. Quanto mais nos aproximamos de Deus, tanto mais nos aproximamos da vida real. E aí você consegue entender que nesse momento, pastor Júnior falando, Jesus tira literalmente o relacionamento de Deus do templo e leva o relacionamento com Deus para casa. Ao chamar Deus de Pai, Jesus está falando para aquelas pessoas ali: olha, você não tem pai vamos botar no templo, você tem pai em casa. Então entenda, a profunda admiração e a reverência já se manifesta dentro de casa quando eu tenho Deus como meu pai. Pronome possessivo e pai, uma palavra que representa intimidade de relacionamento de amor. E aí ele vai continuar nos levando uma outra palavra. Continua o autor. Nos céus induz a pergunta: quão grande é o meu Deus? Nos céus não significa um lugar distante. Aponta para o eterno lugar de poder e controle. Como filho de Deus, temos acesso imediato ao nosso Pai poderoso. Então repare, olha, ele diz: Pai nosso que estais nos céus. Jesus está mostrando para essas pessoas, meu querido ouvinte, pastor Júnior te falando agora, literalmente que você não perde a reverência com a intimidade. Ele chama Pai, ele diz Pai, intimidade,
dentro da minha casa, ele diz nosso, que é meu, e ele diz e que está nos céus. Eu reconheço o quão grande é o Senhor. Eu reconheço que, apesar de o Senhor estar nos céus, um lugar eterno de poder e controle, mas o Senhor também está comigo aqui no meu quarto, na intimidade. Então entenda, a reverência não nos faz perder a intimidade. Para Jesus, voltamos ao livro. Conversar com o Pai fazia parte da essência da vida dele. Ele orava a qualquer hora da noite e cedo de manhã. Orava sozinho, com os discípulos e diante das multidões. Fazia orações longas e focalizadas, mas também interrompia uma conversa ou ensino para fazer orações breves. Jesus orava no conforto de momentos a sós com o Pai, nos montes da Galileia, e orou sob pressão na hora da decisão. Orou no jardim do Getsêmani e na tortura de seu sofrimento na cruz do Calvário. E a oração de Jesus, acrescentou eu, pastor Júnior, eram orações que: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Você entende que não era uma oração de formalidade, era uma oração de intimidade com reverência, que pode ser feito em qualquer horário, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Voltamos ao livro. Jesus orava quando os pais pediam que abençoasse seus filhos. Orava quando havia uma pessoa precisando de perdão. Para Jesus, a oração era simplesmente uma conversa com seu Pai Celestial. Ele nos ensina a ter o mesmo tipo de conversa, uma conversa marcada pela persistência, pela confiança e pela reverência. Ao terminar este capítulo de hoje, convido você a se unir a mim nessa oração. Jesus, ensina-me a orar. Quero que a oração faça parte da essência da minha vida. Contudo, com muita frequência, sinto-me tão distante desse tipo de conversa com Deus. E em vez de focalizar o que me falta, ajuda-me a focalizar pela fé o que tu me ofereces, Jesus. Ensina-me a orar em nome de Jesus. Amém. Dia de número 19, pensando sobre os nossos relacionamentos. Um ponto para que você reflita. Para Jesus, a oração era simplesmente uma conversa com seu Pai Celestial. Versículo para você memorizar. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Mateus 6, do 9 ao 13. Uma pergunta para você considerar. De que maneira a paciência, a confiança e a reverência pode se tornar a parte mais significante na minha conversa com Deus nessa semana? E hoje o desafio de amar é: faça orações durante seu dia. Orações simples, curtas, diretas ao Pai, com confiança, paciência e reverência durante seu dia. Crie esse hábito, e não apenas de fazer as orações habituais de acordar, almoçar, ao jantar e ao se deitar. Amanhã vamos falar como ser realmente ouvidos. Que Deus te abençoe e que a sua vida seja uma vida de completa conversa com o Papai. Deus te abençoe.